Fala aí meu povo, e aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer um tema que eu sei que vocês gostam muito, que é sobre fundos imobiliários. Essa classe de ativos que a gente tanto gosta de investir, essa classe de ativos que nos rende ali aluguéis, rendimentos, proventos todos os meses. E hoje vamos falar sobre alguns fundos seguros, fundos importantes e que estão com dividend yield, estão com rendimento nos últimos 12 meses acima da taxa Selic atual. De acordo com a última reunião do Copom, do nosso Comitê de Política Monetária lá no Banco Central, foi decidido manter a Selic em 10,5% ao ano. Depois de várias quedas que a gente vinha tendo aí ao longo das últimas reuniões, a última reunião optou por manter a taxa Selic em 10,5%. E a tendência para o final do ano, para esse segundo semestre de 2024, é que se mantenha nesses níveis de 10,5% ou no máximo uma redução aí para 10,25%, mas a tendência é continuar com a Selic nesses níveis para 2024. E a projeção atual que para o final de 2025, final do ano que vem, a Selic chegue a 9,25%. Mas é óbvio que isso pode mudar muito aí ao longo desse período. Então eu fiz questão de separar aqui alguns bons fundos imobiliários. É importante a gente frisar, porque fundos que pagam acima de 10,5% ao ano, a gente vai encontrar vários, vamos encontrar pagando muito acima disso, mas isso jamais, já que já fica o primeiro disclaimer, isso jamais pode ser critério de seleção para você. Você jamais pode investir no ativo, seja um fundo imobiliário, seja uma ação, olhando unicamente para o rendimento, olhando unicamente para o quanto ele está pagando. Isso vai ser um tiro no pé para você se você fizer dessa forma. Você primeiro tem que analisar o quê? Os fundamentos daquele ativo. Se é um bom fundo imobiliário, se ele possui bons imóveis, se é um fundo de papel, por exemplo, se ele é bem diversificado, se ele possui títulos de renda fixa, CRI seguros, o tempo de mercado. Você precisa ter critérios bem sólidos para você fazer uma boa análise, para você poder investir, e jamais invista olhando unicamente o dividend yield. Então eu fiz questão aqui de fazer um estudo para vocês e filtrar, dentre esses vários fundos imobiliários que estão pagando acima da taxa Selic. Eu até encontrei essa notícia aqui do Infomoney, que é uma notícia até recente, ela é de maio, informando quase 70% dos FIIs pagam dividendos acima do CDI, ou seja, acima da Selic, com a Selic a 10,5%. Veja a lista. Então aqui embaixo tem uma lista enorme de fundos imobiliários, mas como eu falei para vocês, a grande maioria aqui desses fundos imobiliários são ruins, são fundos arriscados e que não fazem sentido você investir. Então eu separei aqui alguns dessa lista e alguns que também não estão nessa lista, que eu entendo que fazem sentido, que ele preenche os requisitos. Preenche, por exemplo, a maioria dos requisitos que eu utilizo para investir, que eu ensino lá dentro da mentoria. A gente tem cerca de 10 a 12 critérios que a gente tem que olhar para que um fundo entre na nossa carteira, e a grande maioria daqueles que estão ali não passam na maioria dos critérios. Inclusive, se você quiser conhecer a mentoria Clube Invest, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá nós temos 3 planos, tenho certeza que um desses 3 planos vai fazer total sentido para você. Você vai aprender do absoluto zero a montar a melhor carteira de investimento para você, bem diversificada e com extrema segurança, seja em ações, fundos imobiliários, investimento exterior, criptomoeda, renda fixa, enfim. Vale a pena você dar uma conferida aqui embaixo. Então, antes da gente passar para esses 6 fundos imobiliários que eu separei aqui para vocês, eu te peço para você se inscrever aqui no canal, ative as notificações para que você não possa perder nenhum vídeo, e se esse vídeo te agregar de alguma forma, e eu sei que vai agregar, eu já te peço para você deixar aquele like, compartilhar aí com seus amigos, deixa um comentário, coloca aqui no comentário aquele fundo imobiliário que eu não coloquei nessa lista e que você considera também que é um ótimo fundo imobiliário, porque na verdade eu tive que tirar aqui alguns, senão ia ficar um vídeo com muitos ativos, alguns que também estão pagando acima da taxa Selic e que também são bons fundos imobiliários. Então coloca aqui no comentário aquele fundo que você investe, ou se você investe em algum desses que eu vou citar aqui nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Então nós vamos começar por aqueles fundos imobiliários que estão com o dividend yield mais próximo da taxa Selic, até chegar naquele que estão com o dividend yield, que estão com o rendimento mais acima, um rendimento um pouco maior em relação à taxa Selic. Então vou mostrar aquele que está com o menor dividend yield até chegar no maior em comparação à taxa Selic. Um ponto importante é que entre esses 6 fundos que eu separei, temos fundos de tijolo e fundo de papel. E o primeiro que eu trouxe aqui para vocês é um fundo que eu gosto bastante, é um fundo de tijolo extremamente diversificado,
diversificado, como eu vou mostrar para vocês, que é o TRX-F11. O TRX-F11, ele tá com um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,89%, né? Um pouquinho acima da taxa Selic. Ele possui um patrimônio líquido de 2 bilhões de reais, é um ótimo patrimônio líquido. Isso indica que ele é um fundo bem diversificado, possui uma boa quantidade de imóveis. Tá com PVP de 1,01. A gente vendo aqui embaixo, a gente consegue verificar a quantidade de imóveis. Ele tem 31 ativos em 8 estados diferentes. O perfil dos imóveis está alocado 100% em imóveis de varejo. Essas grandes lojas que a gente vê nas ruas, como lojas de casa e construção, atacadistas, supermercados. Alguns dos inquilinos: Açaí, atacadista, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Leroy Merlin, Extra Supermercados, Sam's Club. O segundo que eu trago aqui também é um fundo de tijolo, o Gari 11. Um ponto interessante é que ele é um fundo base 10, ou seja, uma cota dele custa aí na casa dos R$10. A cota dele hoje custa R$ 9,12, tem um patrimônio líquido de 1,2 bilhões e tá com dividend yield dos últimos 12 meses de 11,21%. Um ponto legal do Gari 11 é que ele também é bem diversificado, ele tem um perfil parecido com o TRX-F11, ele é um fundo híbrido, ele é um fundo misto, possui 25 imóveis e possui inquilinos como o Pão de Açúcar, o Mercado Extra, Grupo Mateus também. O terceiro fundo que eu trago aqui para vocês já é um fundo de papel, é o BTCI11, também é um fundo base 10, sua cota está custando atualmente R$ 9,99, tem um patrimônio líquido de 982 milhões, quase 1 bilhão. Eu gosto de fundos, investir em fundos ali de no mínimo R$ 1 bilhão. Isso mostra que é um fundo diversificado. Tá com dividend yield de 11,45, praticamente ali 1% acima da Selic e com PVP de 1,01. O quarto que eu trouxe aqui é o HGCR11, um fundo que eu inclusive incluí recentemente no vídeo da carteira pública. Eu vou deixar aqui para vocês o link do vídeo de atualização da carteira pública, onde eu fiz o aporte nesse fundo imobiliário. É também um fundo de papel, ou seja, fundo de recebíveis imobiliários, não é fundo de tijolo. Ele, assim como o BTCI11 que eu acabei de mostrar para vocês, é um fundo de papel. Uma cota custa R$ 104,32. Ele tem um patrimônio de 1,5 bilhões de reais e tá com PVP de 1,05. O próximo é um dos meus xodós, é um dos fundos que eu mais gosto, tá na carteira pública, tá na minha carteira pessoal também, é o KNCR11. O KNCR11, fundo da Quineia, também é um fundo de papel, um dos mais tradicionais aí da bolsa. Uma cota dele está custando ali praticamente o mesmo valor do HGCR11, R$ 104,95. Tem um patrimônio líquido, vejam bem, de 6,6 bilhões de reais e tá com dividend yield de 12% e um PVP de 1,03. E para finalizar, o nosso grande campeão é quem? O famosíssimo MXRF11, o fundo mais conhecido, mais tradicional, com o maior número de cotistas da nossa bolsa e tá com o valor da cota aí de R$ 10,19. Tá com dividend yield de 12,48%, ou seja, quase 2% a mais do que a taxa Selic atual. Tem um patrimônio líquido de 3,3 bilhões e está com PVP de 1,05. Outros bons exemplos que eu acabei não colocando aqui no vídeo, pois eu preferi colocar esses aí por considerar mais estáveis, mais seguros. Outros bons exemplos: VGHF11, o RSR11, são fundos de papel que eu também gosto, porém não coloquei aqui no vídeo, que eu quis colocar só esses fundos que eu considero bem seguros. Então é isso, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Deixa aqui também no comentário algum outro fundo que você tem aí na sua carteira e que tá pagando aí bons rendimentos e que você considera que também é um fundo seguro. Não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Valeu!